Eu já adicionei o Pedro, deve estar a entrar. Boa noite, Pedro, já o estou a ver. Olá, Tá, tudo exatamente, bem? boa noite. Era a primeira vez que eu estava a fazer aqui um direto no Facebook e estava a ver que ia ter problemas como alguns têm tido, mas não, 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 foi sem problemas. ainda bem, E, ainda bem. portanto, Eu acho que é fácil, só que a gente ainda está em experiências e até que toda a gente a perceba um bocadinho, fica um bocado receosa, mas eu acho que muita gente pensa que funciona no computador, experimenta entrar pelo computador e acho que o sistema Android funciona, mas é preciso ter a aplicação no telemóvel. Acho que se for através direto do Facebook, talvez sim, pelo pois, Google, eu acho que não. provavelmente sim, é isso. Temos aqui muita gente a entrar, já vamos com 70 pessoas a entrar e eles estão a chegar aos montes. Temos só uma Em direto, é, pergunta. muita gente interessada aqui, não só no grupo, nos bandos nos Santos de Portugal, mas também nos diretos do Vítor Martins, diretamente do Pombal. Portanto, estão de parabéns por isso, porque tem sido muito interessante este trabalho que estão a fazer. Tenho assistido aos vídeos, a maior parte deles em direto, e estão a fazer um bom trabalho, e portanto eu acho que continuar, que estão no bom caminho. Muito obrigado, Pedro. Como você sabe, nós não somos remunerados, não fazemos patrocínios a ninguém, é só mesmo por amor à camisola e é essa a motivação. É o mesmo do mundo dos pombos, prontos, se a gente andar com motivação nos pombos e gostar dos pombos, os resultados aparecem, porque as coisas feitas com gosto são diferentes de feitas por razões financeiras, ou seja o que for, se é que me entende. E é mesmo assim, olha, Sim, Pedro, diga, desculpe. Não, ia dizer que nesta altura em que estamos mais fechados em casa, e desde o ano passado e agora com esta nova vaga, que estas novas tecnologias que hoje em dia que existem, é de facto uma mais-valia aproveitá-las e nós estarmos em casa, não só podermos a oportunidade de ver em direto, mas depois também a qualquer momento, e até vocês agora já criaram uma página no YouTube para podermos ver lá os vídeos individualmente, e portanto também isso é um ótimo trabalho. Também um passo adicional. Muito obrigado. Isso, nós trabalhamos para tentar guardar estas informações porque muita gente ou trabalha de noite ou não tem disponibilidade a esta hora e assim pode ir no canal do YouTube, ainda bem que você menciona isso, porque assim poderá ter acesso a estas conversas que serão gravadas por lá e vão ficar por muitos e muitos tempos. E toda a gente que queira rever qualquer coisa pode consultar. Olha, Pedro, vamos falar um bocadinho de si, explique-nos quem você é, de que zona é, porque eu pessoalmente acho que nunca falei consigo, não sei. Certo? Eu falo com muita gente. Mas Exatamente. falamos um bocadinho de si e da sua função na colombofilia, só para ficarmos a Ok. ter uma ideia de quem você é, se faz favor. Muito bem. Ao longo deste, eu já nasci com o meu pai colombófilo, portanto, desde pequenino que me lembro de andar nos pombos, de meu pai me levar para os eventos colombófilos. O meu pai era inclusive o presidente na altura do Clube de Fundo da Beira Litoral, aqui do Distrito Aveiro, e era o presidente da Assembleia Geral da Associação também da Aveiro. Eu tinha bastantes cargos, até a nível de juiz classificador nacional, e estava muito envolvido na colombofilia, ele levava-me para todo lado, e sempre foi uma coisa que eu gostei. Ele depois, infelizmente, teve um AVC, algo problemático ali no 1990, e depois foi também mais uma necessidade dele de ajuda e de apoio, que eu, como filho mais novo, mais facilmente, e o meu irmão, já quase a fazer 18 anos, Tá bom. queria era passear, e eu então fiquei ali muito mais agarrado aos pombos, e portanto comecei a minha atividade colombófila. A primeira memória que eu tenho enquanto colombófilo foi em 1993, quando foi inaugurada a nova frota de caminhões da Associação de Aveiro, com uma solta no distrito de Évora. A minha mãe e o meu pai foram convidados e portanto eu fiquei em casa com o meu irmão à espera dos pombos, e portanto com um STB para marcar à espera retirar a anilha e colocar no dedal,
E esse foi o primeiro dilema entre mim e o meu irmão, que ele achava que não era preciso o dedal e eu dizia que era preciso o dedal, e nunca me esqueço de que foi pelo simples não, foi o dedal lá para dentro e muito bem, e nós marcamos um pombo, lembro de 1990, é a minha primeira memória enquanto colombófilo, e depois com o passar do tempo e depois quando eu comecei também a ter quando eu fiz 18 anos, também já consegui levar os pombos, ir com o meu pai à coletividade e comecei a fazer parte desde logo, muito cedo, logo de todas as direções das coletividades onde eu tenho passado, em Azeméis, na coletividade de Oliveira de Azeméis, e depois, portanto, estamos a falar em 1999, que eu entrei para Oliveira das Meias, e depois em 2003, a partir daí, na coletividade Ribaúlo, e até hoje presidente da Assembleia Geral, nessa coletividade, onde o Danilo Rezende é o presidente da direção. Também desde essa altura, que faz, é o meu colega da direção, portanto, somos um núcleo duro de 4, 5 elementos que dão a força à coletividade e felizmente estamos lá todos ainda cheios de vontade. Com um dos meus objetivos na altura, quando o meu pai teve o ABC e infelizmente teve que abdicar de tudo o que tinha, inclusive de trabalhar e de todos os cargos que tinha, foi ao nível do dirigismo poder chegar onde o meu pai estava naquele momento. E um dos passos foi dado com a minha ida para a Associação de Aveiro, logo com os meus 22 anos, sou até hoje o elemento mais novo a entrar para a Associação de Aveiro, e depois, pronto, neste momento, atualmente sou o tesoureiro da direção, e nas últimas 13 épocas foi o coordenador de soltas da nossa associação, juntamente com o meu colega o Pedro Pires, fomos os coordenadores de soltas da Associação de Aveiro. Portanto, já há vários anos, já mais diria quase também há 15 anos que vou aos congressos da Federação e sou atual membro também do Congresso. Portanto, estive sempre envolvido também nesse nível. Ou seja, depois... sempre foi do Conselho de Direção de dirigir o seu, sim. A Associação do Distrito de Aveiro, não é? Exatamente. Eu não tenho problemas nenhuns em trabalhar sem ser remunerado, entre aspas. Tenho um espírito muito de associativismo e gosto de fazer e gosto de ajudar, sou uma pessoa que acabo por ter algumas ideias para a evolução também não só de ideias da colomofilia, da estrutura dos próprios calendários, mas também ao nível de melhorias nas infraestruturas, nas plataformas. Gosto de evoluir e gosto de contribuir com as minhas ideias. E, portanto, nesse aspecto, eu espero e tenho por minha vontade, irei levar a colomofilia sempre comigo, estar sempre presente. Eu tenho uma particularidade que é, desde 1999, que eu entrei para a universidade, com os meus 18 anos, que vim para o Porto e, na prática, eu não sou colombófilo de tratar os pombos diariamente. E isso mantém-se até hoje. Passaram 22 anos e desde 1999 que não sou eu que solto os pombos e não sou eu que, no fundo, que estou ali no dia-a-dia a ver a alimentação deles e a ver o que é que eles precisam. Faz parte da sociedade com outra pessoa, é isso? Exatamente, pronto. Então era aí que eu agora ia dizer que eu posso dividir a minha participação enquanto colombófilo em 3 partes. Uma primeira parte até 2013, a altura, portanto, período em que eu atingi os meus melhores resultados. Portanto, em 2013, em que o meu pai nessa altura teve uma queda com alguma gravidade e que depois deixou de poder estar a tratar dos pombos. Depois já a minha mãe começou a assumir, a minha mãe que pouco ou nada fazia na intervenção colombófila, passou a assumir esse cargo por causa do meu pai, gostava muito disto e sabe que eu também gosto muito disto, e então assumiu esse papel. E portanto estamos a falar de 2014 a 2019, portanto é um segundo patamar em que portanto já a nível de resultados eles quebraram, principalmente, e na maior parte das épocas até nem a enviei a fundo,
Eu, entretanto, posso explorar mais um bocadinho essa parte, porque é que não o fiz. É só para ficarmos a ter uma ideia sobre quem Sim, você é. Já estou a ver que é uma pessoa da direção, ou seja, é uma pessoa que tem bastantes conhecimentos a nível de como as coisas funcionam, coisas que muita gente não sabe, o processo e o trabalho que está envolvido, mesmo como tesoureiro, ou seja, a parte financeira da própria associação, e claro, isso é uma função muito grande e pronto, e nem toda a gente aceita fazer uma coisa dessas, porque como você disse, não é remunerado, prontos, e realmente é preciso ter o mesmo gosto ao que se faz, é ou não é, amigo? Exatamente, e a mim custa-me estar aqui à distância, mas eu vivo columbofilia todos os dias e todos os dias vejo coisas columófilas, desde ou tentar saber algo mais ou acompanhar os vários leilões que existem, e estou sempre também atento a essa questão. Mas isto só para terminar esta parte. Portanto, a minha terceira parte é: o meu pai infelizmente faleceu em 2018 e, portanto, logo em abril... Obrigado. E, portanto, em 2018 acabei por tomar uma decisão no fundo, libertar a minha mãe do trabalho que estava a ter e portanto, ela manteve-se só mais uma época depois a soltar os nossos pombos mais velhos, mas os nossos borrachos de 2018 já foram para um outro pombal. No fundo, eu fiz uma sociedade com um colombófilo da minha coletividade, e que fica a cerca de 4 minutos da minha casa de carro, portanto é relativamente próximo, e que, no fundo, também ele agora tem essa tarefa de soltar e de fazer todas as lides colombófilas naquele pombal. No entanto, o objetivo foi fazer um 2 em 1. Primeiro, o colombófilo em si, também um apaixonado pelos pombos, não tinha muita capacidade financeira e acabava por ter poucos pombos. E portanto havia épocas em que, inclusive, não mandou a Espanha, mandava 5, e cá dentro também acabava por mandar poucos pombos, mas ele sabia o que estava a fazer, só tinha era poucos pombos e acabava um salto maior. Ele tinha atingido uma vez em 10 anos, tinha ficado uma vez em 10º lugar, e portanto, quando nós nos juntamos, tínhamos logo por objetivo juntar as duas partes e melhorarmos os resultados. E de facto, nos 2 anos em que já competimos, quer em 2019, quer em 2020, no fundo ele acabou por bater todos os recordes do pombal dele, ao nível de resultados, de lugares, portanto, já notamos um crescimento de 2020 para 2019 e estamos com o nosso objetivo de crescer ainda mais. Eu tenho várias... Desculpe-lhe interromper. Não, você acha a falar e depois não paro. Desculpe. Essa melhoria que veio, será do tratador, será dos pombos, será de... Porque eu não sei, esses pombos eram os mesmos que já concorriam com a sua mãe e com o seu falecido pai. São os mesmos pombos. Eu não levei nenhum pombo dos que estava a competir no meu pombal, não levei nenhum pombo para lá. Nós não tivemos já a aduzir pombos, foram só pombos novos de 2018, portanto a criação de 2018 mal nasceu, foi logo para aquele pombal, e portanto não estivemos propriamente a aduzir pombos que já estavam habituados no meu pombal. Eu tinha ganho nesse último ano anilhador da geral em Ribão, também esse pombo ficou na minha reprodução e acabei por não o passar para lá, assim como outros que tinha de algum valor. Mas neste momento, de facto, eu que queria aqui partilhar é que a minha columbofilia é de facto à distância, e aqueles pormenores que às vezes nós columbófilos temos que ter em atenção sobre o estado de espírito dos pombos e como é que eles estão a comer. Eu essa parte não consigo dar a minha opinião sobre isso, porque à distância é difícil ou impossível. Pronto, mas pronto. Em todas as sociedades tem que haver sempre uma pessoa que dirige a colónia no nível, como é que eu hei de explicar, burocrático, pode-se dizer, não é? Porque no lado financeiro também, depois há aquela pessoa que trata, pronto, você vive a columbofilia dessa maneira. Eu conheço vários casos como você, que estão à distância, ou até pessoas que estão no estrangeiro que dirigem cá equipas e com grande sucesso, porque, claro, essas pessoas têm muito mais apoios, embora não seja o apoio de limpar o pombal, voar os pombos, seja lá o que for,
mas é um apoio muito importante, que é o nível financeiro e pronto, e o termo burocrático também, porque, claro, também é preciso tratar de documentos, fazer isto ou aquilo, e claro, você trata a sua maneira, faz esse lado que é muito importante, por isso eu entendo Sim, bem a sua situação. faço inclusive uma gestão tenho um ficheiro com todos os pombos, todas as chegadas, inclusive registro a ordem de chegada de cada um em cada prova, os prémios que cada um vai marcando, e faço no fundo um ficheiro que me permite ver a média dos lugares chegados ao Pombal, e inclusive isso é curioso, que isso tem servido para, nestes 2 anos, serviu para escolher os pombos que enviamos a fundo. No caso de 2019, nós enviamos 10 pombos a fundo, tendo em conta o número de adultos que tínhamos, enviamos 10, e então acabamos por enviar 5 daqueles dos que estavam mais ou menos melhor, que tinham vindo melhor classificados, e depois, precisamente, depois os 5 piores pombos que no meu ficheiro davam, no fundo era quase aqueles que vinham em último quase todas as semanas. E a curiosidade é um bocadinho por aí, que eu cheguei ao final parti para o último concurso de fundo e tinha o melhor pombo da coletividade de Ribolo e o 7º melhor pombo, e eram 2 desses pombos que eram os piores até começar o primeiro Espanha. Portanto, nós de facto, uma coisa é voar a sul, e nós aqui no Distrito Aveiro voamos as provas nacionais a sul, e outra coisa é voar a leste. Os pombos não tinham rendimento a voar na linha de sul e mudaram para a linha de leste e começaram a aparecer e a sobressair, portanto, completamente. Portanto, há pombos que... Porque é que será que esse fenómeno aconteceu? É dos pombos? É da linha? Não, é da linha, sim. Eu tenho outros exemplos, e eu posso aqui dizer um caso que sei muito concreto do campeão ainda distrital atual de Braga, o Rui Loureiro, cujo melhor casal dele de fundo, os pombos não se chegam de todo da linha sul. Portanto, ele diz que os pombos, venham os pombos para marcar, a seguir passado um bocado bem aqueles. Ele diz: eu não me preocupo, quando mandar estes pombos para leste, são estes que me ajudam e que me fizeram o campeão distrital em Braga. E, portanto, existem casais assim, e as pessoas, muitas das pessoas não dão a oportunidade a esses pombos de ir a fundo, e acho que é importante testar e enviar para lá, porque de facto, sem mandarmos, não podemos partir do pressuposto que um pombo que não vem, que não se chega cá, ou que se atrasa até de alguma forma, que nunca mais dê nada. Portanto, isso foi um exemplo para nós, porque de facto a campanha de 2019 de fundo, que foi a nossa primeira época, correu bastante bem. Nós partimos para... fizemos uma época de fundo espetacular. Inclusive, no ano passado, na única prova de fundo, ganhamos a prova também. Mas em 2019 nós não nos inscrevemos para o Internacional Norte. Mas o que é certo é que nós, à segunda prova, a nível de resultados, tínhamos os resultados para estar em quarto ao nível do Internacional Norte e primeiro do Distrito Aveiro. Fizemos primeiro e quinto primeiro e quarto, ou primeiro e quinto de Valde Fierro, e também sexto e sétimo, salvo erro, de Valência. 2 provas muito, muito bem conseguidas com pombos aí na cabeça. E o 2020 também mostrou-se que a prova foi boa, e ganhamos na coletividade de Ribolo. Portanto, temos muitas expectativas no fundo, pelo menos pelos resultados destes 2 anos. Então, e na velocidade e meio fundo, como dirigente, eu quero lhe fazer uma questão, não sei se você pode responder, ou a sua opinião, pelo menos. O que é que você acha nas provas de velocidade e meio fundo, se fazer a solta única? Qual é a vantagem e a desvantagem aí para a zona de Aveiro? Falando já agora de rotas, porque a gente sabe que solta única, os pombos são mais espalhados, ou seja, é sempre um bocadinho, não vêm tão concentrados ou espalham mais. Diga-me a sua opinião sobre isso. Pronto, não estou a dizer como dirigente, mas como colombófilo, e pela experiência. Cada distrito tem a sua particularidade, depende um bocadinho da extensão do mesmo. Nós temos um distrito Aveiro muito alongado,
desde a minha ilhada até Espinho, estamos a falar se calhar em 80 km. E portanto, quando falamos em solta única, é preciso perceber se de facto faria sentido fazer todas as semanas pombos estarem a fazer mais de 80 km do que os primeiros da solta. E portanto, nessa perspectiva, a nossa uma divisão e no fundo cortar mais ou menos isto a meio e depois sim existem muitas soltas a nível da Zona 1 e Zona 2 do Distrito Aveiro, que no fundo são 4 caminhões. Existem soltas conjuntas, nomeadamente o Dia da Associação e 2 provas de Castro Verde, em que solta-se 4 provas. Eu não vejo nada contra isso, acho que são soltas maiores, soltas onde existe os vencedores atingem ainda uma maior dignidade de ganhar no meio de tantos pombos, e portanto eu sou mais favorável a soltas dentro deste corte, no fundo, a meio do distrito. Sou favorável em que se possa sempre fazer soltas com o maior número de pombos e caminhões possíveis. Você, pronto, já que falamos de solta única, claro que essas soltas únicas, não tendo sempre para a mesma localização, há sempre uns que saem beneficiados e outros prontos, que não, a posição do pombal não vai favorecer, concorda com isso? Ou acha que pombos bons marcam de qualquer direção? Não interessa. O que é que você acha dessa questão da localização? Certo. Dentro de uma linha sul, não vejo aí problemas em um pombo marcar de uma prova mais ao mar ou de uma prova mais à serra. No entanto, temos tido o cuidado de fazer 2 provas, por exemplo, no caso de velocidade, 2 provas mais ao mar, 2 provas mais na zona central e 2 provas mais a leste. No fundo, dividir o mal pelas aldeias, e se há alguém que pode ficar beneficiado ou prejudicado com a localização da solta, no limite estamos a tentar fazer soltas em sítios diferentes para tentar equilibrar as coisas. É esse o princípio que temos tido, e aí vê-se que os pombos bons marcam, temos muitos pombos que marcam nas provas todas, nas 12 provas, e portanto não interessa se é mais à serra, se é mais ao mar, e portanto não vejo problema por aí. Na sua visão, o que é que você acha que a nossa columbofilia cá em Portugal está a precisar? Estamos bem? Precisamos de evoluir? O que é que anda por aí errado? Porque a verdade é há uns anos atrás eram muitos mais, mesmo antes do Covid havia muitos mais columbófilos, antigamente era só pombais e os números têm reduzido, ou seja, há columbófilos que têm muitos pombos e cada vez vão aparecendo nos caminhões, claro, mas os números de columbófilos é menos, ou seja, há menos columbófilos e mais pombos. Não sei se concorda comigo, mas o que é que será que anda por aí a passar-se nesta columbofilia? De facto, colocar ou incentivar malta nova aqui a entrar na nossa modalidade é muito complicado. Eu ainda há um bocadinho estava em viagem e inclusive tive a oportunidade de falar com um delegado de uma das coletividades do distrito e fiquei um bocadinho assustado, ainda que nós sabemos mais ou menos que existem coletividades nesse panorama, mas portanto o delegado estava-me a falar em que eram 21 columbófilos e só 7 é que tinham menos de 70 anos. Portanto, é completamente assustador. Esta coletividade a médio prazo vai ter que fechar, não existe sustentabilidade para manter essa coletividade daqui a 10, 15 anos e portanto é pena que assim seja, mas de facto tem sido difícil trazer malta nova para a columbofilia. Nós tentamos agora, quando foi a exposição nacional em Anadia, portanto em janeiro de 2020, tentamos lá com a escola e mostraram-se interessados, e só que agora por causa da pandemia isto para já ficou em stand-by, em montar um pombal numas escolas em Anadia. Também tentamos ver com um centro de dia em Oliveira das Meias essa possibilidade, porque aqui estamos a falar estamos a falar numa faixa etária mais nova e numa faixa etária com mais idade.
Andamos a desenvolver esses contactos para tentar colocar pombais e quer num lado, quer no outro. Estamos a tentar fazer isso. Agora, eventualmente, não sei se existirem, não é fácil promover isso na colmofilia assim dessa forma, mas eventualmente o dinheiro ou dar muito dinheiro em provas, em determinadas provas, pode eventualmente cativar ou interessar alguém para poder participar e vamos ver se eu ganho aqui algum dinheiro com isto. E, portanto, nós agora no Distrito de Aveiro vamos iniciar umas provas que vão se chamar o Gold Rush, e cujo objetivo é, de facto, premiar, mas a sério, não é um primeiro prémio a valer 100, nem 200, nem 300 euros, é algo muito mais interessante, e portanto estamos a tentar fazer provas em que estejam algum dinheiro interessante em causa, para ver também se os colombófilos, quer os atuais, e depois possa, entretanto, alguém de fora poder ficar interessado e achar muito interessante ganhar-se tanto dinheiro numa prova. Pode interessante fazer voltar a alguém eventualmente à colombofilia. Mas o que é certo é assim, o número de pombos este ano aumentou nas associações, nada que seja surpreendente, porque o facto de não termos feito o fundo do ano passado, os pombais estão cheios e os colombófilos aumentaram. Mas esse número pode ser enganador, podemos de facto estar a ter menos colombófilos e mais pombos, mas não existe bem essa certeza. No caso do Distrito de Aveiro aumentaram mais 1500, já não sei bem ao certo, mas houve aqui algum aumento. E portanto, vamos ver. Agora, no próximo ano, se tudo correr bem nesta época de 2021 e façamos o nosso calendário que está previsto, vamos conseguir perceber agora, no próximo ano, qual é que está a ser a evolução, ainda que, pronto, lá está, somos cada vez mais, uma faixa etária mais velha. Este problema da pandemia, infelizmente, também levou já alguns por arrasto, e portanto vamos esperar que isto estagne, e que não só os colombófilos, mas como todos possamos estar aqui mais descansados com esta parte. Quando eu falei sobre os jovens, eu também me refiro um pouco a incentivos tipo as inscrições. Será que devia haver um desconto? Os relógios eletrónicos, porque muitos dos jovens ficam um bocado frustrados ver os outros com o relógio eletrónico, enquanto os outros todos têm relógio eletrónico, eles têm que levar aquele manual. Eu já vi casos disso e eu acho que isso também é um pouco desmotivador. Eu sei que a Federação deu uns apoios este ano. Aí para o Norte, eu não sei, não estou dentro do assunto, houve alguns apoios a nível de jovens iniciados. Eu, por exemplo, conheço uma coletividade daqui que, se um jovem entrar, tem a campanha paga. Eu já ouvi assim uns boatos e tem direito a mais não sei quantos, no primeiro ano, claro. Pronto, não há assim nenhum apoios ou pelo menos um plano para o futuro para tentar angariar os mais novos. É assim, a nível de federação, não existe um apoio direto. Existem situações mais extremas em que podem ser feitos protocolos entre a federação, a associação e o próprio colombófilo, e haver alguns apoios, como esporadicamente existem em situações. Portanto, há um colombófilo que há uns tempos o pai tinha falecido, e o colombófilo ainda era menor, não tinha rendimentos, queria manter, gostava dos pombos, queria manter a paixão que o pai tinha, e portanto aí foi possível atribuir alguns apoios, nomeadamente a comida, não pagamento de taxas de inscrição na campanha, a própria coletividade a não cobrar o dinheiro. Portanto, houve aqui um protocolo com todos, e que houve essas medidas. Depois é um bocadinho perceber
é um bocadinho perceber qual é a realidade de cada coletividade, e cada coletividade pode promover isso. Portanto, eu acho que não há essa questão que o Vítor agora estava a dizer de criar esses incentivos no primeiro ano, as coletividades podem promover. No caso da Associação de Aveiro, temos um campeonato iniciados e que estamos a incentivar, e todos os anos estamos a dar, e nos últimos 2 anos assim foi, portanto, vales de 75 euros. Portanto, nos 2 primeiros anos em que o colombófilo está a participar, e portanto um colombófilo que envie, por exemplo, 10 pombos, se calhar está ali na parte que diz respeito à associação, ela já está coberta com aquele vale. Portanto, já não tem despesas com a inscrição de pombos, e portanto essa é uma iniciativa. Além de que este ano não, porque foi um ano excepcional, até a nível de distribuição de prémios com algumas restrições, mas temos dado borrachos dos melhores colombófilos, aqueles que têm ganho o caminhão, os setores, têm ofertado um borracho e temos distribuído por todos os iniciados que no fundo considera-se iniciado quem está a iniciar na colombofilia, ou o colombófilo que já desistiu há mais de 5 anos e que agora está a regressar. Portanto, é esse o nosso incentivo que temos praticado na Associação de Aveiro. E portanto, obviamente que mais quereríamos fazer e mais seria de se fazer, é verdade. Mas acho que as próprias coletividades têm que perceber quais são os colombófilos que têm que têm lá. E se for assim, a coletividade, nem que se juntem todos os sócios ou combinem alguma coisa específico, se calhar um iniciado até no início, naqueles anos iniciais não vai marcar prémios, também se não estiver a pagar o valor para os prémios, ele também não é por marcar depois 4 ou 5 prémios na campanha que lhe vai fazer diferença essa parte do dinheiro, e portanto, no fundo, diminuir as inscrições, o valor, seria acho que importante. Eu tenho aqui algumas questões de alguns amigos, o pessoal está todo aqui a fazer questões que se calhar mais tarde poderemos falar, prontos, depois da conversa, porque eu não estou a tomar muitas atenções a estas perguntas, o que eu lamento, mas tenho aqui... São muitas, eu vejo passar aqui muitas aqui, mas... Sim, a gente não pode falar de todas, vamos tentar. Eu tenho aqui uma interessante, Águias de Louros, eles estão a dizer que o problema é ter um sítio onde fazer o pombal. É verdade, se um jovem que vive num apartamento apanhar o gosto por pombos, como é que vai fazer, onde é que vai meter os pombos? É uma questão, não é? Até se pode ter tudo, pode ter o dinheiro, pode ter o apoio da família, mas hoje em dia, claro, as cidades estão cada vez mais povoadas e os espaços são limitados. Aldeias colombófilas seria uma opção, digo eu, não sei, o que é que você acha sobre este assunto? Vítor, tenho algo muito, aliás, até promovi algo que vai ao encontro disso, e que é o seguinte: eu nos últimos anos, e neste mandato desta direção, um dos propósitos foi visitar as coletividades. E visitar as coletividades era irmos, nós tiramos 1 ou 2 fins de semana, em grupos, dividimos-nos em grupos de 4 diretores da associação, e formamos 4 grupos e fomos sortear as coletividades para visitar. E portanto, eram quase 60, e visitamos 20 no primeiro ano, visitamos 20 no segundo ano, e éramos para ter visitado mais 20 agora, neste último ano, mas por força da pandemia não o fizemos. E portanto haveremos de ter a oportunidade de voltar a essas 20 que estão por visitar. Um dos objetivos, nós desenvolvemos um inquérito para perceber quais eram as dificuldades da coletividade e quais eram os equipamentos que a coletividade tinha. O objetivo foi que nós não fomos fiscalizar nada, fomos simplesmente a tentar ajudar naquilo que pudéssemos à coletividade. E no caso em concreto, perceber se eram conhecedores de colombófilos, por exemplo, nessa situação desse caso que foi agora referido, ou até de colombófilos que desistiram por terem esse tipo de problemas com a questão do pombal. E qual é o nosso objetivo no final? Era, primeiro, depois de reunir com as coletividades todas, depois reunir com as autarquias, e nós termos uma posição importante para promover e tentar chegar a algum acordo
para nos locais onde existirem, se verificarmos que existem em determinada localização 3 ou 4 portanto, 3 ou 4 pessoas que irão praticar a colombofilia se tiverem um local para ter um pombal, então nós promoveremos essa reunião com a autarquia para tentar encontrar uma solução, encontrar um terreno e tentar depois encontrar patrocinadores para a questão no fundo, de equipar a aldeia colombófila, seja de maior ou de menor dimensão, e portanto andamos com esse trabalho, no fundo, com esse objetivo final. Portanto, o objetivo agora acabou por ficar um bocado aqui pendurado por não termos visitado as últimas coletividades, mas isso está em mente e vamos certamente levar isso até ao fim. Olha, vamos mudar um pouco o tema, porque certo. De momento, é verdade, acho que é o pior momento das nossas vidas, e muitos jovens que estão a iniciar-se na vida, não é? Não vão ter grandes condições de pombos, mas claro, contam com o nosso apoio. Eu pessoalmente, se conhecesse, ou sempre que eu conheço alguém aqui da zona, eu sempre me ofereço a dizer, olha, se precisares de alguma coisa, vem aqui, levas pombos, levas isto ou aquilo, pronto, eu acho que também depende de alguns colombófilos que deviam dar um pouco a mão e ajudar, principalmente aqueles que não percebem mesmo nada, porque a maioria dos colombófilos que começam jovens, se não tiverem o apoio de pelo menos de um colombófilo que já seja colombófilo há vários anos e saiba os passos e que possa dar conselhos e guiar esses jovens, porque a maioria que começa não dura 2, 3 anos, não duram. Eu tenho assistido, eu não estou a dizer que é a culpa dos colombófilos mais velhos, mas sim a responsabilidade que todos nós devíamos ter em apoiar esses iniciados. Concorda comigo? Sim, concordo. Acho que nós todos temos esse dever de apoiar aqueles que nos contactam, ou principalmente se calhar aqueles que mais perto estão de nós e se for o caso nas nossas coletividades. Porque existem muitos colombófilos que, de facto, se não marcam um ano, não marcam o outro, 2, 3 anos sem marcar, desmotivam e depois lá menos um colombófilo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos fixar, queremos que tentar inverter de alguma forma, ou pelo menos no limite manter o número de colombófilos atuais, e acho que compete a cada um de nós a fazer esse papel de perceber, às vezes, os colombófilos quando iniciam se calhar estão a cometer erros básicos que não fazem ideia de que aquilo não se deve fazer e estão no fundo a não pôr os pomos em forma, eventualmente às vezes um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença em pôr os pomos em forma, e acho que nós devemos estar presentes. Eu tenho, agora queria referir, eu tenho um colega nosso na direção, que é o Serafim Andrade, que ele tem tido um papel espetacular com os jovens e tenho-os acompanhado e tenho em determinada altura 3 ou 4 jovens da freguesia dele. Ele andava com eles no pombal, levava-os para a coletividade, ele punha os colomófilos a pôr os pomos no fundo na parte do encestamento e andou com esses colomófilos e assim, atualmente há um apenas que está a concorrer, mas o que é certo é que os outros já ficaram com o bichinho e se calhar daqui a pouco tempo podem retomar. E portanto acho que eu louvo esse trabalho que o Serafim Andrade fez e houvessem mais Serafins Andrades nessas iniciativas e teríamos aqui aumentos ou alguns jovens no nosso meio. Mas hoje em dia tem muita gente se queixado do campeonato geral, que não devia haver campeonato geral e o pessoal dividir-se por espacialidades, ou seja, os jovens poderiam dedicar-se somente à velocidade, porque se calhar é ligeiramente mais fácil, digo eu, e se calhar seriam mais motivados. O que é que acha deste assunto quando se fala das especialidades? Será uma boa ideia ou está tudo bem? O que é que você acha disso? Eu pessoalmente defendo e tenho, pelo menos dos que concorrem diretamente comigo, que a maior parte é defensora do modelo atual e do modelo do campeonato geral. Não vejo ninguém propriamente a desistir por isso.
Sendo que, atualmente, e nada impede, e aliás, eu há pouco, no início referi, que eu de 2014 até 2018, não, praticamente, só houve uma época em que eu enviei a fundo, penso que foi em 2016, e portanto eu não tive problemas nenhuns no caso em deixar de mandar a fundo. Obviamente que prejudiquei a geral, mas eu continuei, eu tive a oportunidade de ter provas em todos os fins de semana, porque nos fins de semana de fundo a Associação da Aveiro organiza as provas dos Yarlings, e portanto eu consegui meter na altura os borrachos e fazer essas provas, e portanto eu pratiquei a colombofilia naturalmente durante todos os fins de semana. Obviamente que as especialidades é algo que no fundo é de facto mudar a estrutura toda que temos atualmente. Era preciso termos mais, eventualmente mais meios de transporte, ou organizar isto de forma a que algumas coletividades possam fazer ensinamentos para meio fundo, outras para velocidade. E portanto, no fundo, tinha que se dar aqui uma volta muito grande a isto, e que é preciso um passo de coragem e que não é assim muito fácil de dar. Mas Pois os não combófilos é. podem assim, eu não conheço a realidade de todos os distritos, conheço de muitos, sou uma pessoa que tento ver as notícias e estar atento sobre todas as associações, mas o que eu posso falar melhor é pelo nosso caso, em que é possível praticar a colombofilia sem enviar a fundo durante todas as semanas de competição. Acha que esta subida que foi, pronto, foi para todas as coletividades e associações de 15 para 20 pombos para fundo foi uma boa decisão, ou será que vai prejudicar outras pessoas com pequenas colónias? O que é que você acha dessa situação da subida de 15 para 20? Bem, é assim, a Federação quando tomou esta medida de baixar isto para 15, foi no sentido de promover uma maior igualdade, havia uma desigualdade muito grande sobre os colombófilos que enviavam, no fundo havia muitos a enviar 10, 12, 15 pombos à Espanha e outros a mandar 30, e tentou no fundo, haver aqui uma igualdade nesse aspecto. Não creio que quem antes não enviava 20, que agora o vá fazer. As pessoas irão se manter pelos 15, ou pelos 12, ou pelos 10. Quem mandava 30 vai obviamente aproveitar e mandar o máximo que tem. Voltamos um bocadinho atrás, não totalmente, mas naquilo que tínhamos, e portanto não será uma medida a favor do equilíbrio, isso aí é certo. Se é uma medida que vai promover um maior desequilíbrio entre quem manda 10 e quem manda 20. Logo à partida, quem manda mais tem mais hipóteses de ter um ou outro pombo que não estava a contar, e isso já aconteceu a todos nós, ter pombos que nós não contamos e eles aparecerem a ajudar. E, portanto, nesse caso agora, as probabilidades vão aumentar. Amigo Pedro, há mais alguma coisa que você nos gostava de falar ou transmitir que eu não perguntei ou não falei sobre esse assunto? Alguma coisa que ficou por dizer? Eu queria falar um bocadinho então sobre os três assuntos que eu até, quando foi o tema da motivação dos pombos, que eu eventualmente na altura poderia ter intervido. São coisas rápidas e no fundo o objetivo aqui é, se calhar, não é para aqueles que já andam nisto há muitos anos e que são os campeões, mas se houver alguém que estiver a ouvir e que disto possa ser algo, tirar algo de benéfico para aquilo que faz no dia a dia, portanto, perfeito, é esse o objetivo. São coisas simples, mas que queria partilhar. Queria partilhar que na época, só para dizer que quando em 2014 a minha mãe começou a tratar dos pombos, eu de forma de simplificar o trabalho dela, eu juntei machos e fêmeas e portanto comecei a voar com tudo junto. Obviamente que comecei a prejudicar a questão do voo e os pombos todos juntos começavam a pousar nos telhados e nos telhados dos vizinhos, e a minha mãe chateava-se e tinha que andar sempre
a ir lá com a bandeira portanto, com os machos atrás das fêmeas, era muito mais difícil de voar os pombos. Ainda há dias aí um nosso colega aí não sei se é Ponte Lima, ou que falou que os pombos também, os borrachos estavam acasalados e que os levava para o local de trabalho e soltava. Era isso que eu precisava de fazer na altura com os meus, porque eles estando ali juntos, era muito complicado a minha mãe dar voo, por isso é que os pombos, ao voarem menos, eu comecei a não ter resultados de fundo. Os resultados de fundo quebraram muito e, portanto, daí depois acabei por deixar de enviar. No entanto, dizer que eu voei com os pombos assim em 2014, voei com os pombos assim em 2015 até meio da campanha. E a meio da campanha decidi separá-los e a minha mãe fez esse esforço de soltar o bando de machos e bando de fêmeas. Eu fiz a minha melhor sequência até hoje na minha coletividade, precisamente a partir do momento em que os separei. Eu até apontei aqui na altura as minhas marcações. A minha coletividade sempre andou nos 30, 40 colombófilos, e eu fazer um sexto, oitavo, um primeiro, um terceiro, um quinto, um nono e um 11, um quarto e um 14, um sexto e um sétimo, e de repente fiz provas naquela altura, fiz uma sequência só superada por um colombófilo lá do distrito, naquelas últimas 6 provas do campeonato. E, portanto, dizer que esta questão de podermos voar com os pombos juntos e em determinada altura o impacto que esta separação pode ter, que produz efeitos muito positivos, pode provocar efeitos muito positivos no rendimento dos pombos. Aliás, a própria separação permitiu às fêmeas depois começar também a voar mais e melhor, e os resultados também por aí acabavam por serem melhores, e isso não foi só pela separação, mas foi pelas consequências de um maior voo. E queria contar aqui também uma história, portanto, eu há pouco referi que eu tinha ganho a Anilha de Ouro da Geral em 2018 em Ribolo, e também coincidiu, lá está, era mais um ano em que eu voava com os pombos todos juntos, e em determinada altura, à meia da época, eu decidi separar os pombos, e só que depois estava aqui com um problema, que era, eu sempre que ia encestar a minha fêmea, no dia do encestamento, ela estava no canto do pombal, num canto muito específico do pombal, com o macho dela, porque estavam juntos nessa altura, e eu então, quando separei os machos, temi que a pomba fosse, portanto, perdesse rendimento relativamente às marcações. E então, todas as semanas, eu ao sábado de manhã, eu ponho o macho logo no início da manhã, quando ia dar comida aos pombos, ponho o macho lá dentro do pombal, ele ficava todas as fêmeas e aquele macho, e quando eu passado, os pombos depois começavam a comer, e depois quando eu ia ao pombal, passado 2, 3 horas, lá estavam eles no canto. Essa primeira medida, a pomba já tinha feito marcações boas, muito interessantes até essa altura. Logo nesse momento também que coincidiu ter ficado sem a semana toda sem o macho, e que eu lhe fui meter o macho no pombal nesse sábado de manhã, permitiu logo que a pomba fizesse um quinto lugar na coletividade. Depois, todas as semanas, eu fiz exatamente o mesmo procedimento de juntar o pombo logo pela manhã. A pomba, inclusive, chegou a ganhar um primeiro caminhão numa dessas provas, e queria só aqui também partilhar a parte de que certa semana a Associação da Aveiro antecipou a prova para sábado. E então isso implicaria que eu, estando a trabalhar no Porto, eu não tinha a oportunidade de juntar o pombo, e eu quase que não descansei, e no fundo baldei-me ao trabalho da parte da tarde, e mal saí perto da 1 da tarde, fui direto para a casa da minha mãe, foi logo direto ao pombal, meter o macho no pombal das fêmeas, para que não houvesse uma alteração e que não houvesse essa diferença que me pudesse depois originar que o pomba pudesse não marcar, e depois eu tivesse ficado pelo menos com esse peso na consciência. E isto também para chegar aonde? E já alguns de nós, ou muitos de nós, já ouviram essa história,
Portanto, a pombo estavam sempre na mesma posição, sempre no mesmo sítio, sempre que eu ia apanhar a pomba ela estava naquele canto. Há pessoas que dão muito valor a quando estão a encestar um pombo, ele estar no poleiro em que ele gosta de estar. E já ouvi histórias em que às vezes estão 10 ou 15 minutos para encestar um determinado pombo à espera que ele se coloque na posição que é aquela que melhor entendem para... Motivação, aquela fêmea tinha uma grande motivação porque estava ali naquele lugar e já sabia o processo que se ia acompanhar, ia ver, ia ficar excitada, entre aspas, e claro, vinha para ganhar, era esse basicamente o processo. E uma coisa importante que é, a partir do momento em que a pomba se começou a destacar dessa forma, eu parei imediatamente o macho. Já tive muitas experiências no passado em que o macho em determinada altura ter ficado numa prova e a fêmea simplesmente deixar de marcar. Portanto, acho que é muito importante nós termos, mais vale parar o macho e ganhar uma motivação de um pombo que está em forma, de continuar assim, do que de repente estragarmos isto de um momento para o outro. E o pombo acabou por perder, ela ganhou a anilha da geral, passou para vice, tinha 400 e tal pontos de avanço no caminhão e na coletividade 80 de velocidade no fim, e acabou por perder, porque esteve 5 minutos a voar no último concurso, acabou por marcar um 100, quando chegou, inclusive a minha mulher, que sabia que eu estava para ganhar esse troféu importante, ganhar o caminhão com o pombo e ganhar a velocidade, veio naquele dia ver os pombos a chegar para o meu pombal. Eu lembro-me, nunca me esquecerei de ver a pomba no ar, de me agarrar a ela todo contente e a seguir de repente ver que andava uma rapina no ar e que não a deixou baixar por quase 5 minutos e acabei por perder ali o pombo no ar, acabei por ganhar a geral, mas acabou por ser de facto um super pombo que estava motivado dessa forma. Era só, queria falar um bocadinho, a ideia era essa. Não sei se depois tem mais alguma questão ou eu depois tinha aqui só 2 ou 3 apontamentos depois finais que queria... Sim, força. Eu estava a ver se eu dou-lhe mais 5 minutos porque eu tenho outra pessoa que eu combinei para esta hora, por isso se puder resumir em 5 minutos. Até porque a Associação de Aveiro tem reunião hoje à noite e portanto sou eu que tenho acesso ao Zoom, estão todos à minha espera que eu ligo o Zoom para iniciarmos a reunião. E portanto devem estar ali todos. Começamos já por volta das 9, portanto estão aqui há meia hora à minha espera. Mas eu, já que estou agora aqui a falar, também aproveitava de contar aqui mais uma outra situação. Queria só partilhar uma história engraçada, 2 ou 3 histórias engraçadas que tive ao longo destes muitos anos de plumofilia, e que uma delas passa por em 1990 e tal, 95, 94. Nós não havia telemóveis, simplesmente limitávamos a ouvir a Antena 1 e sem saber, portanto, sem ser por outro meio, e havia uma semana ou outra, inclusive, em que não dava, e porque a solta chegava a determinada altura, se os pombos não fossem soltos até às 9 ou às 10, depois, se calhar, muitos fins de semana dificilmente dava em noticiários seguintes. Então, lembro-me perfeitamente de uma história numa prova de fundo, em que eu estive, portanto, o dia todo, a tarde toda, à espera de pombos e portanto, cheguei à noite e fiquei a saber que os pombos não tinham sido soltos. Essa era uma das coisas que agora não se passam, ou pelo menos os meios permitem-nos já que isso não aconteça. No entanto, em 2003, uma prova onde os pombos iam para meio fundo, um dos caminhões da Associação de Aveiro, portanto aquilo foi um ano antes de eu entrar para a Associação de Aveiro, ainda não fazia parte, ainda não havia este sistema de SMS que existe agora, estas notificações todas, não existem os grupos do WhatsApp, a qualquer momento ficamos a saber. Portanto, uma solta de 2003, em que, portanto, uma prova de meio fundo, em que por norma existe alguns espaçamentos já entre os pombos, eles não vêm ali todos assim de uma vez. Então um dos caminhões da Associação de Aveiro tinha avariado em Leiria. E portanto eu estava com o meu pai a fazer limpezas dentro do pombal, em que de repente percebemos que havia pombos cá fora e portanto no fundo tínhamos acabado, não estávamos a contar com pombos àquela hora, mas eles começaram a chegar e nós fomos ver, estavam 2 em cima do pombal, entraram, mas de repente já aparecem mais 4 ou 5 e depois mais, então era só tirar anilhas e pôr nos dedais, tirar e todos loucos que
que prova de meio fundo que estamos a fazer, nunca vimos tal coisa, pensávamos que estávamos a fazer, a partir de tudo. Eu ainda hoje guardo essa fita no meu quarto lá em casa da minha mãe, e lembro-me dessa história, porque de facto nós longe de saber que os pombos tinham sido soltos ali a 100 e tal quilómetros, e portanto de facto não havia porque não chegarem assim tão juntos, e fomos enganados. É engraçada, e ainda bem que existem hoje as tecnologias que existem, porque antigamente eu lembro-me quando era miúdo ter que ouvir a rádio, já não me lembro qual era a rádio, mas tínhamos que ouvir as soltas todas aí às 9 horas, às 8. Antena 1, sim. Antena 1, exatamente, e uma pessoa tinha que estar ali de pé, ali no rádio, a ouvir, olha, já foram soltos. E depois eu no clube trazia um pombo às vezes daqueles mais amigos, davam-me um pombo que era para depois a gente meter a hora do nosso primeiro e soltávamos o pombo do amigo, ou então eu recebia o meu pombo de volta e sabia a hora dos outros. Eram aquelas coisas engraçadas, não era? Sim. Olha, deixa-me dizer, uma vez eu fui salvo, eu marquei um primeiro por causa de uma vassoura. Está 2006, Vila Moura, uma prova em que não era previsível que os pombos fizessem uma velocidade tão alta, fizeram mais de 100 km por hora. Eu estava a fazer a limpeza e de repente faltou-me uma vassoura, e eu venho cá fora buscar e vejo que está um pombo na patilha a acabar de entrar, a acabar de mergulhar, e portanto naquele momento a minha reação foi, eu não fui ver ao relógio se o pombo estava marcado, a minha reação foi, eu não ouvi em momento algum isto a apitar, e foi a correr buscar o pombo, peguei no pombo e portanto, quando passei na patilha, o pombo apitou. Portanto, se eu tinha ido ao relógio, eu estou a dizer que eu ganhei por 1 segundo. Se eu não tinha vindo buscar a vassoura, o pombo tinha entrado, eu nunca fazia ideia que o pombo já estava dentro do pombal. E portanto, ia acabar por perder um primeiro. Pedro, desculpa interrompê-lo, eu tenho aqui algumas instruções que a gente está quase com 1 hora e é verdade, isto pode cortar a qualquer momento e eu vou perder a ligação consigo. Olha, agora eu já vi pelos vídeos que isso demora 1 hora e 42 até ir abaixo, mas era só para dizer, mas eu também não me quero prolongar mais. Não, eu também só recebi a indicação aqui, não sei se pode cortar ou não, mas em caso de cortar, deixe-me agradecer-lhe pela sua presença, o seu testemunho. Acabou em beleza com estas histórias engraçadas que já me fez rir e acho que fez rir aí muita gente em casa. E pronto, ficamos por aqui. Eu agora vou trazer uma pessoa a seguir de um sítio diferente, porque vai ser a primeira pessoa aqui do Distrito de Lisboa a falar, porque a gente tem bastante gente do Norte, o que eu agradeço. Eu gosto muito do pessoal do Norte, gosto do pessoal de todo lado, mas o pessoal do Norte é excepcional a participar aqui no grupo. Aqui para Lisboa ando um bocadinho mais envergonhados, eu vou tentar tirar a vergonha a esta gente, e tenho aqui um convidado à espera, vamos ver se ele entra, se ele me tiver a ver. E teremos a oportunidade depois, mais tarde, um dia, de voltarmos a falar. Exatamente, eu também espero que sim, e espero que esta pandemia passe e até que nos encontramos por aí, num lado qualquer de um evento de colombofilia, porque é esses momentos que todos nós estamos à espera que isto desapareça, e pronto, e possamos ver-nos uns aos outros, cumprimentar e pegar e trocar ideias cara a cara. Amigo Pedro, muito obrigado mais uma vez e boa noite para si e tudo bom. Vou assistir ao próximo direto, depois vejo antes de ir dormir, mas vamos agora para a reunião da Associação da Aveiro. Cumprimentos a todos e um bom resto de serão. Muito obrigado, eu. Boa noite, Pedro. Tá, obrigado, Deus.